Fala, autênticos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre como perder o medo de falar em público. Será que você faz parte da estatística dos mais de 70% de pessoas só no Brasil que tem medo de falar em público? Será que você faz parte hoje dessa estatística? E olha só, os 30% que não tem medo, dizem não ter medo de falar em público, não usam todas as técnicas de comunicação e de oratória que poderiam usar para potencializar ainda mais o seu poder de alcance. Se você faz parte dos 70% que tem medo ou dos 30% que dizem não ter, fica aqui nesse vídeo porque ele é para você. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre como essa habilidade é necessária. Eu não sei se você sabe, mas os recrutadores, quando eles vão ali analisar perfis, currículos e nas entrevistas, os melhores profissionais, existem habilidades que eles procuram. E em primeiro lugar, a habilidade que eles mais buscam em uma pessoa é justamente a habilidade de comunicação. Saber falar bem, com clareza, com assertividade, com segurança. Em segundo lugar, eles buscam pessoas, profissionais que sejam flexíveis, que saibam negociar. Em terceiro lugar, pessoas que sejam boas na colaboração, no trabalho em equipe. E a lista segue longe, mas em primeiro lugar é a habilidade de comunicação. Warren Buffett também, que é um multibilionário muito famoso no mercado das finanças, dos investimentos, ele tem uma frase que ele fala assim: a forma mais fácil de você aumentar agora mesmo o seu poder pessoal em até 50% é sabendo ser uma pessoa que se comunica bem, de forma oral, de forma escrita, mas precisa saber se comunicar. Quer aumentar o seu poder pessoal? Quer aumentar a sua influência? Quer ser uma pessoa mais requisitada e até muito mais bem paga? Desenvolva a habilidade de comunicação. Se você está conhecendo meu vídeo hoje pela primeira vez, meu nome é Ana Rita, eu sou mentora de autoconfiança, criei esse canal aqui no YouTube com o intuito de ser uma transferência genuína de ensino, de aprendizado e de impulsionamento, de influência na sua vida para te encorajar a fazer tudo aquilo que você até então achava que não seria capaz de fazer. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa habilidade tão necessária, a habilidade de falar em público, de se comunicar com clareza, assertividade, confiança. Agora, se você chegou até aqui e não sabe se comunicar bem, não se considera um bom comunicador, eu não estou aqui para te acusar, para te julgar, para falar, nossa, como que você não se preocupou com essa habilidade que é tão importante durante toda a sua vida. Não é isso. Eu entendo, inclusive, que isso pode ter acontecido com você não por uma escolha sua, mas por algo que aconteceu lá na sua infância. Tem uma aluna, ela me relatou uma vez, ela disse o seguinte: eu estava ali numa situação na minha família, na minha infância, e a minha mãe, ela me deu um tapa na minha boca. Ela não queria que eu me comunicasse naquele momento e ela deu um tapa na minha boca. E hoje, eu com 38 anos, ainda sinto esse tapa na minha boca todas as vezes que eu tento falar, que eu tento me comunicar. Ela está hoje com 38 anos, exerce um cargo de liderança que ela está aprendendo, tendo que lidar com muitos desafios, e todas as vezes que ela tenta se impor, tenta se posicionar, tenta ocupar um espaço, tenta encontrar a própria voz, ela sente ainda esse tapa. Essa é a história da minha aluna, mas poderia ser a sua. Tem pessoas que foram, infelizmente, professores que travaram a sua voz. Tem pessoas que foi até na vida adulta, de repente, dentro de um contexto profissional, foi fazer uma pergunta e as pessoas começaram a ridicularizar, falar, nossa, que comentário nada a ver, que pergunta sem noção. E aí, de repente, naquele momento em diante, você se fechou e decidiu, pronto, não vou mais falar, não quero mais falar, e começou a se sentir mais inseguro, começou a se fechar dentro de um casulo. Então, não é sobre isso, não é sobre a origem do que aconteceu, mas sobre o que você agora pode fazer para mudar essa realidade na sua vida, para transformar de fato a sua comunicação e ser uma pessoa que se comunica com mais clareza, com mais assertividade, que cativa a atenção das pessoas, que fazem com que elas prestem atenção naquilo que você está falando. A realidade é que todas as vezes que nós vamos nos comunicar, nós podemos falhar. Acontece, é normal. Isso é uma prova de que somos seres humanos. Isso é uma prova de que não somos robôs. E, aliás, robôs também falham. Ninguém está à prova de falhas. Se lembra do plano lá do Cebolinha? Toda vez ele tinha um plano infalível. E toda vez o plano dele falhava.
Isso acontece, todo mundo está sujeito ao erro. A grande questão é o que você vai fazer a partir desse erro. Como você vai conduzir? Você vai se omitir ou você vai enfrentar? Você vai se omitir ou você vai assumir? Você vai deixar esse erro, essa falha, essa situação que pode ter acontecido com você te limitar ao resto da sua vida, ou você vai desenvolver formas, buscar maneiras de se preparar melhor para novas oportunidades quando elas surgirem? Você já sabe, não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com o que acontece com a gente que determina o nosso presente e o nosso futuro, já que não mudamos o passado. Se você já cometeu alguma falha, e eu já cometi diversas, e pode ser que eu ainda vá cometer várias outras, porque o desafio só aumenta, não tem problema, porque eu não vivo pelo meu passado, nós não vivemos pelo que nos aconteceu no passado. Nós vivemos pelas decisões que nós tomamos hoje e que elas vão determinar não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. Então eu quero que, com isso em mente, você continue firme aqui comigo nesse vídeo, volta aqui, presta atenção em mim, não deixa as coisas te distraírem, porque o que eu tenho para te falar já está sendo precioso até agora e vai continuar sendo precioso. Vamos considerar o contexto que a gente está hoje? Esse vídeo está sendo gravado em 2025. No auge da internet e da tecnologia. A internet deu voz a muita gente, mas muita gente mesmo. Qualquer pessoa que tem acesso a um telefone com internet consegue hoje falar e postar um vídeo, e esse vídeo não tem limites para onde esse vídeo pode chegar. E acontece que a internet deu voz a muita gente boa, que tem interesses genuínos, que se comunicam bem, que vão compartilhar conosco uma mensagem de esperança, de força, de fé, mas também deu voz a pessoas que não têm esse mesmo interesse e que também não sabem se comunicar bem. E aqui existe um grande problema. Muitas das nossas crianças, adolescentes, estão pegando vícios de linguagem terríveis dessas pessoas que eles acompanham pela internet. Um dia eu estava num parque com uma amiga e eu percebi que o filho dela falava assim, ele não terminava a frase. E eu achava que era porque ele estava brincando, estava cansado, então quando ele ia falar, ele tinha que respirar no meio da fala, e eu achei que era por causa disso. Mas o marido dela falou assim, não é por causa disso, é porque ele está assistindo alguns vídeos, falou o nome da pessoa que ele segue, e essa pessoa faz muitos cortes nas edições dos vídeos, e esses cortes não deixam com que a palavra ou até a frase que ele estava dizendo seja finalizada. Então, aquela criança estava desenvolvendo um vício, uma anomalia na sua comunicação por assistir vários vídeos de uma pessoa que, por conta dos cortes de edição, não completava as palavras. Isso é muito sério. Então, muito cuidado com o que você se alimenta na internet. A primeira coisa para a gente conseguir ir se livrando de situações que já acompanham a nossa vida há muito tempo é mudando as nossas fontes de alimentação. Se você quer, por exemplo, mudar o seu corpo, você sabe que a primeira coisa que você vai precisar fazer é tomar cuidado com o que você põe para dentro do seu corpo. Se você quer mudar a sua forma de se comunicar, você também será necessário que você observe bem as pessoas que você assiste, os canais, o jeito de falar, os vídeos hiperacelerados. Você ouve talvez o WhatsApp hoje na velocidade 2.0. Olha só, de repente você vai falar e você também fala aceleradamente. Não conseguimos compreender exatamente o que as pessoas falam e acabamos aprendendo a nos comunicar assim. Então, muito cuidado com isso, porque isso pode comprometer drasticamente a sua maneira de se comunicar e de até entender o que as outras pessoas estão falando. Além do fato de que a habilidade de comunicação ela é necessária em qualquer esfera. Eu citei aqui, por exemplo, a esfera profissional, quantos recrutadores buscam. Mas já pensou um casamento? Como funciona hoje um casamento que não tem essa habilidade de comunicação? Muita gente sabe que um dos maiores problemas dentro de um casamento é o financeiro e a falta de diálogo. Será que isso está acontecendo com você? Será que você veio aqui procurar esse vídeo e agora eu estou colocando uma outra sementinha dentro do seu coração? Talvez você não vai resolver com esse vídeo aqui só a questão profissional. Talvez é o seu casamento que você vai salvar. Ou até mesmo as suas amizades, os seus relacionamentos com os seus pais, com os seus filhos. O diálogo, a habilidade de se comunicar, ela é extremamente importante em todas as esferas. Eu considero como tão preciosa essa habilidade de falar, de se comunicar, através do próprio exemplo da Bíblia. Imagina que Deus criou praticamente o mundo todo, né, com exceção de nós, seres humanos, apenas com o poder da palavra, apenas falando. O quanto que verbalizar é necessário. E verbalizar, inclusive, da forma correta. Ele deu um comando e aquilo aconteceu. Então, o primeiro comando, que haja luz. E houve luz.
Então, para fechar esse raciocínio, eu já quero falar outras coisas, mas para fechar esse raciocínio, a própria palavra de Deus fala que a nossa palavra, na nossa língua, está o poder da vida e da morte. Tamanho é o poder daquilo que nós falamos, do como nós falamos, e a habilidade de falar, Deus nos deu esse poder, Deus nos deu essa habilidade. Imagina como seria o mundo se não tivesse essa habilidade de comunicação. Tem até um episódio trágico na Bíblia, que é o episódio da Torre de Babel. Tinham várias pessoas construindo uma torre e o objetivo, a intenção do coração deles não era tão boa, não era tão pura assim. Mas o próprio Deus relata que eles só estavam tendo êxito naquele projeto porque a comunicação, a linguagem deles era uma linguagem única. Todos estavam unidos num único propósito e eles se comunicavam de uma mesma forma. Então, olha para você ver a importância que tem a habilidade de comunicação. Então, agora que eu já te convenci o quanto se comunicar é importante, vamos ver formas de como lidar com esse medo? A primeira maneira é aquela que eu já falei, entendendo que somos humanos, que estamos passíveis a falhas, que o nosso passado não nos define e que o que vai ser mais importante é o que nós vamos fazer com as coisas que aconteceram com a gente ou com as coisas que acontecerão à medida que nós formos nos expor, formos nos comunicar. Então, o primeiro lugar para você lidar com esse medo é entenda. Podemos falhar, acontecerá comigo, acontecerá com você, acontece com todo mundo. Se você quiser buscar uma perfeição que não existe, você se torna escravo dessa perfeição. E aí toda vez que você tiver uma oportunidade de se expressar, de falar em público, a sua régua para você mesmo vai estar tão alta, num nível de perfeição que não existe, que talvez você pense assim, acho que ainda não estou preparado o suficiente. E aí você rejeita aquela oportunidade. Então aceite-se como você está neste momento, para os desafios que vão aparecer agora. Até porque eu tenho certeza que os desafios que vão aparecer para você agora, eles têm todos a ver com a habilidade, com a competência que você tem agora. Porque à medida que você desenvolve essas habilidades, essas competências, os desafios vão ser ainda maiores. Então eu sei que o que está aparecendo agora para você é porque você dá conta. Para de fugir desses desafios, para de fugir dessas habilidades. Se elas surgiram para você, é porque você estava no contexto. Pensa comigo. Você estava no contexto, você estava no ambiente, você estava com as pessoas. E se a oportunidade surgiu, é porque você dá conta. No mínimo, você já estava lá. Você já estava nesse contexto. Se você não estivesse lá, ela não apareceria para você. Se você estava lá, é porque você está no nível certo para essa habilidade, para esse desafio. Vai lá e acredita. Faz o que tem que ser feito. Agora, com certeza, eu não posso deixar de te falar que a segunda orientação para lidar com medo é o preparo. E o que é preparo? Preparo é você ler, reler todo o conteúdo que você pretende abordar na sua comunicação. Preparo é você pensar no contexto que está ali sendo inserido. Preparo é você pensar no equipamento que você vai utilizar para transmitir essa informação, se é um espaço aberto, se é um espaço fechado, se você vai precisar de microfone, se você não vai, se você vai estar sentado, se você vai estar em pé. Prepara você imaginar todo o cenário que vai se envolver ali nessa comunicação e fazer o seu melhor possível. Se você vai falar pela internet, por exemplo, numa videoconferência, garanto que você tem uma boa conexão de internet, garanto que o seu microfone está bem desobstruído na hora que você vai falar. Preparo é sobre essas coisas que são paralelas à sua comunicação, além do seu conteúdo. Então, isso vai te deixar muito mais confortável, isso vai te livrar de ser pego de surpresa em muitas coisas, isso vai fazer parte do seu preparo e vai te trazer muito mais confiança. O terceiro item, coladinho com o preparo, vem o treino. Ninguém fica bom em algo que não treina. Sério, você pode ter um talento, uma predisposição, pode ser mais fácil para você do que para outras pessoas, mas para alguém ficar muito bom, excelente mesmo, precisa de treino, precisa aí de kms rodados para você ficar muito bom em algo. Então, para de exigir um nível de perfeccionismo que talvez não vai existir agora. Treine primeiro, treine bastante. Use as oportunidades que estão surgindo na sua vida até como treino também, para de fugir delas. Existe um conceito que eu gosto demais, que ele fala assim, você não precisa ficar bom para começar. Pelo contrário, começa para ficar bom. Se você nunca começar, nunca dar andamento em algo, nunca dar um start em algo, você nunca vai ficar bom naquilo, porque para você ficar bom em algo, você precisa treinar bastante. Treine também antes de ir para a apresentação, obviamente. Fale com você ali na frente do espelho, simule toda essa apresentação. De verdade, isso é algo que eu faço e me ajuda muito.
Quanto mais eu me preparo, de repente, para fazer um vídeo aqui, para gravar um conteúdo, menos edições, menos cortes eu tenho que fazer nesse vídeo, porque eu me preparei antes, eu ensaiei, eu treinei bastante, eu fiquei repetindo aquele conteúdo tantas vezes que depois ele saiu naturalmente. Inclusive, isso é uma dica muito importante da neurociência. Quando você faz algo, você está criando ali sinapses neurais dentro do seu cérebro. Seu cérebro está gravando toda aquela história, todo aquele trajeto naquela execução que você está fazendo. E quando você vai repetir aquela mesma execução, ele lembra que já tem um caminho gravado e ele vai te soltando as próximas cenas e você vai ficando muito mais hábil naquilo. Imagina então que eu já treinei esse vídeo antes de gravá-lo efetivamente. Meu cérebro já armazenou todos os exemplos, todas as frases, todas as citações, todos os pontos que eu quero falar. E conforme eu vou falando, ele vai me dando insights aqui, porque ele já gravou todas as sinapses, todas as memórias que ele precisava para isso. Então, se prepare antes de uma apresentação. Faça, simule ela na sua casa como se ela fosse o dia real. Você vai ver que na hora que você for executar, seu cérebro vai te trazer bons insights, ele vai te lembrar coisas na sua mente, vai ficar muito mais fácil para você conduzir o ao vivo, porque você já treinou antes. O quarto item que eu quero trazer para você perder esse medo de falar em público é encarar esse medo como algo bom. De verdade, todas as vezes que eu tenho um frio na barriga, quando eu vou falar em público, ou qualquer coisa que eu vá fazer que me dê frio na barriga, a primeira coisa que eu penso é, tô sentindo frio na barriga, e toda vez que eu sinto frio na barriga é porque eu estou rompendo algum limite, estou passando de fase, estou rompendo algo, estou crescendo, estou amadurecendo. Se eu estou fazendo todos os dias coisas que não me dão mais frio na barriga, significa que, será que eu vou crescer? Será que eu estou passando de fase? Será que eu estou evoluindo? Será que eu não estou na minha zona de conforto? Por isso eu amo sentir frio na barriga, porque ele é o meu sinal, o meu termômetro de que, eita, estou fazendo algo que eu nunca fiz, estou fazendo algo novo, estou me desafiando, tenho a oportunidade hoje de passar de fase, de romper uma barreira. Então internalize para você esse medo como algo bom. Se você está sentindo medo de falar em público, olha que especial você está indo falar em público. Quantas pessoas gostariam de estar nesse lugar, de ter a oportunidade de expor as suas ideias, os seus planos, e é você que está tendo essa oportunidade. Então, encare o medo como algo bom. E também encare ele como alguém que leva o trabalho a sério. Se você vai falar em público, se você vai se expor, expor ideias, pensamentos, sugestões, projetos para outras pessoas e você não está nervoso com isso, será que você entende que esse projeto é grande? Será que você está levando as pessoas que estarão lá te ouvindo a sério? Eu levo muito a sério o meu trabalho. E é por isso, sim, que mesmo eu tendo uma habilidade de comunicação boa, eu fico nervosa. Porque eu valido o tempo, o esforço. Eu sei que muitas pessoas elas vão me ouvir e elas vão colocar em prática aquilo que eu estou falando. Então é muito sério isso. E eu levo a sério. E por isso também me dá frio na barriga. Porque eu sei que você que está aqui me ouvindo, você pode hoje mesmo tentar colocar em prática as coisas que eu estou te falando aqui. Isso pode revolucionar de uma vez por todas a sua vida. Então eu preciso trazer esse conteúdo com seriedade. E se ele me dá frio na barriga, ele me dá. Ele me dá porque eu levo a sério a sua vida, o seu tempo, a sua dedicação que você parou agora para me ouvir. Então, leve e considere esse medo que você tem de falar em público como alguém que tem comprometimento com aquilo que vai falar. E, além de tudo, encare também como essa oportunidade de crescimento, de rompimento. Combinado? Eu já estou acabando, mas tem mais algumas maneiras que eu quero te ensinar aqui de como lidar com o medo. Uma coisa muito importante que você tem que pensar é exatamente em como você pensa antes de ir falar com as pessoas. Se você fica mirabolando um cenário terrível, onde o pior vai acontecer, a probabilidade desse cenário acontecer, ela fica muito grande. Por quê? Imagina comigo. Se você pensa que vai dar errado, que não vão te ouvir, que as pessoas vão rir de você, que ninguém vai gostar do que você está falando, que para as pessoas vai ser um tédio a hora que você estiver falando, que o microfone vai falhar, que vai dar tudo errado. Quando você pensa assim, tudo que o seu olho vai conseguir captar daquele momento são exatamente alguns pequenos flashes e algumas pequenas amostras que você vai interpretar como aquilo está acontecendo. Se você vê alguém, de repente, que está lá na plateia, que cruzou o braço, na sua cabeça você vai falar, lá, falei que eles não iam gostar, falei que eles iam achar um tédio, lá, estão até cruzando o braço. E talvez aquela pessoa só cruzou o braço porque ela estava com frio.
ou porque era mais confortável para ela, mas na sua cabeça você vai justificar que é verdade, que é porque elas estão achando um tédio. Se aquela pessoa riu na hora que você estava falando, porque ela achou engraçado o que você disse, você vai achar que ela está rindo de você. De você, de você estar passando um papel de ridículo. Na verdade, foi só porque ela achou engraçado aquilo que você disse. Talvez ela lembrou de alguma história, de alguma coisa que aconteceu baseado num cenário que você contou. Só que o seu cérebro, de tanto você ficar pensando que ia ser horrível, que ia ser uma catástrofe, ele vai ficar buscando o tempo todo concretizar, achar provas e evidências de que aquilo estava certo para você nunca mais ter que expor o seu cérebro a tanto gasto de energia como é o falar em público. Para o seu cérebro é um gasto muito grande esse desafio e ele não vai querer te impulsionar a ir para lá. Então pare de ficar pensando isso, porque ele vai buscar essa justificativa. Muito cuidado com o que você pensa. Inclusive é bíblico isso. Muito cuidado com o que você pensa, porque a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Então imagine o cenário ideal. Sabe? Realmente faça esse exercício de parar, de se imaginar fazendo tudo maravilhoso, com muita excelência, de chegando lá, das pessoas aplaudindo, delas vindo depois agradecer pelo seu conteúdo, porque pode transformar a vida delas. Imagine esse cenário perfeito, porque da mesma forma o seu cérebro ele vai ficar buscando. Se alguém sorrir, ele vai falar, uau, elas estão gostando. Se alguém cruzar o braço, ele vai falar assim, uau, ela está buscando uma maneira confortável para se concentrar mais no que eu estou falando. Vai ser tudo uma questão de perspectiva do seu cérebro, mas depende de você saber controlar os seus pensamentos, dirigir eles para a melhor direção possível, combinado? Penúltimo ponto que eu quero falar aqui para você, procure um treinamento adequado. A habilidade de comunicação, primeiro, ela é uma habilidade, ou seja, ela pode ser desenvolvida. Só que eu te garanto que não é o tempo. São todos esses itens que eu te falei. Vai depender de preparo, vai depender de treino, vai depender de você aprender a lidar primeiro com o medo para você passar algumas fases importantes. Inclusive, eu nem vou falar aqui nesse vídeo de técnicas para melhorar a sua comunicação, a sua oratória. Esse aqui é um vídeo introdutório que eu estou fazendo para quem precisa ainda se livrar, está nessa esfera de se livrar do medo, tá? Então, por isso que eu estou deixando esse ponto extremamente aqui importante para você. Busque o treinamento adequado. O treinamento é importante porque naquele ambiente terão pessoas muito semelhantes a você, que estão querendo superar as mesmas barreiras que você. E terá uma pessoa que era preparada, capacitada para poder pegar na sua mão e te ajudar a superar esse desafio. Então, busque um treinamento adequado. Se você nunca fez nada nesse sentido para melhorar a sua comunicação, é muito importante. Claro que assistir esse vídeo aqui já está valendo muito. Só que aqui nesse vídeo eu não consigo, por exemplo, validar se o que você está dizendo agora está correto, validar se o seu tom de voz está adequado para a mensagem que você quer transmitir, se a sua postura corporal é a melhor. Por isso, um vídeo pode te ajudar, mas um treinamento, de repente, presencial, com uma pessoa que vai pegar na sua mão, validar e acertar todos os pontos que serão necessários, é muito importante. Não descarte essa possibilidade. Você vai ver como isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Eu nem ia falar um ponto, mas eu até vou falar ele aqui. Evite a comparação. Você não vai conseguir lidar com medo se você continuar se comparando com outras pessoas. Não adianta você querer falar assim, nossa, olha como essa pessoa fala bem. Várias pessoas que você conhece podem falar muito bem. Só que se você ficar se comparando com ela, vai ser um prejuízo gigante. Porque você não sabe quantos cursos aquela pessoa fez, qual a formação dela. Tem pessoas que eu admiro que quando eu vou falar, ela fez, por exemplo, jornalismo, teatro, tanta coisa. Tem tanta história já. Então, olha para você ver como que é injusto você comparar um flash da sua vida, aliás, um flash da vida da outra pessoa com todo o histórico que você conhece sobre você. Você não sabe se aquela pessoa nasceu num contexto onde todo mundo da família dela se comunicava e você veio de uma família onde as pessoas eram mais retraídas, mais tímidas, não tinha tanto diálogo dentro de casa. Então, assim, ó, não se compare, tá? Fecha essa porta aí da sua vida, foque em você, foque em se comparar com quem você era no passado e melhorar cada dia mais essa habilidade que é a comunicação na sua vida. E o último ponto, efetivamente, que eu quero deixar aqui para você é aprenda a respirar. A respiração é um remédio natural que Deus nos deu. Ela é um alívio imediato para o seu cérebro, de todas as tensões nervosas que você libera quando você está prestes a fazer uma comunicação, a falar em público, a se expor. Se você respirar profundamente, de preferência segurar por alguns segundos essa respiração e depois soltar pela boca lentamente, colocar oxigênio novo no seu cérebro, ele automaticamente vai começar a se acalmar, vai regularizar os batimentos cardíacos, vai entender que está tudo bem, que você não precisa fugir daquele lugar,
e ele vai te dar o impulso que você precisa para fazer a sua comunicação. Eu também não posso deixar de te falar sobre o meu treinamento de comunicação, o Comunicação Autêntica. Como treinadora que sou, desenvolvi esse treinamento baseado em toda a minha vasta experiência, nas minhas próprias formações em oratório, e hoje eu ajudo pessoas a se comunicarem com clareza, assertividade, a serem cativantes, aprenderem a atenção do público. Se você chegou até aqui, é porque eu fiz esse meu trabalho muito bem. Então, eu quero te incentivar. Procure um curso aí se você não é de Ribeirão Preto, mas se você for aqui da minha cidade, Ribeirão Preto, eu quero te receber como meu aluno no meu treinamento de comunicação autêntica. Vai na descrição desse vídeo, vai ter algum link para você me acionar, entrar em contato comigo. Eu quero ter o prazer de ser a sua treinadora, de desenvolver você como um comunicador autêntico, alguém com coragem, alguém com técnica, que se preocupa em efetivamente transmitir a sua mensagem no mundo. Para deixar aqui uma mensagem final, eu quero só te lembrar uma coisa. A sua mensagem, ela é maior do que você. Eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, especial, única, autêntica, criada por Deus. Só que a sua mensagem, ela é maior do que você. Todas as vezes em que você tiver que transmitir uma mensagem e você ficar olhando para si, para os seus medos, cuidado, porque você pode estar retendo uma grande transformação na vida de alguém. Lembre-se do impacto da sua mensagem. Dê mais valor a ela, ao quanto ela pode transformar a vida de alguém, do que em si mesmo. Se a gente se preocupasse mais com os outros, com o impacto da nossa mensagem do que com a gente, esse medo de falar em público reduziria muito mais, porque o medo de falar em público nada mais é do que um ego muito voltado para si, ao invés da comunicação da mensagem que vai ser transmitida. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, a sua curtida, comenta, eu quero saber o que você achou, se vai te ajudar, se você colocar em prática, volta aqui para me falar, compartilha também esse vídeo com mais pessoas e se inscreve no canal, que isso também é muito importante para ajudar com que a minha mensagem chegue a mais pessoas. Combinado? Eu te espero no próximo vídeo, autêntico.